Hoje é fácil mostrar um talento para o mundo ou dar uma opinião. Basta, por exemplo, postar um vídeo na internet. Imediatamente alguém em algum lugar do mundo vê, curte ou compartilha e logo esquece. Mas a rede de computadores, não, ela guarda tudo. E é assim com qualquer informação que você registre. Até uma simples visita a uma loja virtual pode revelar muito sobre você. Gastos, documentos, sentimentos, gostos pessoais. Então, caiu na rede é peixe e tem muita gente interessada em fisgar os seus dados. O Marco Civil da Internet, ou Lei 12.965, de 2014, cita a questão da privacidade na internet, mas não se aprofunda. O Brasil ainda não tem regras a respeito. A grande brecha, no ver do Marco Civil, é que ele protege, por demais, o provedor de aplicação, ou seja, a empresa que hospeda o conteúdo. Pela regra do Marco Civil, é o seguinte, quem responde pelo conteúdo é o ofensor. A rede social, a empresa, só vai responder a partir do momento que ela, judicialmente notificada, ela não cumprir a ordem. Ou seja, ele estabelece uma proteção muito grande para o provedor de aplicação, para a rede social. E a gente sabe muito bem que as redes sociais, essas empresas de internet, são 4 ou 5 e são poderosas. Então eu vejo que esse artigo ele prejudica demais o consumidor. A gente cede muitos dados pessoais em relações comerciais, a gente cede dados pessoais para o governo e a gente precisa de um regime para regulamentar. Primeiro, o que são dados pessoais? Segundo, o que pode ser feito com esses dados? Esses dados podem ser armazenados só no Brasil, eles podem ser armazenados fora do Brasil. Se a gente quiser armazenar esses dados fora do Brasil, quais regras devemos seguir? Porque os outros países têm outras regras de proteção de dados pessoais. Eu acho que não seria necessário ter apenas uma lei que determine a proteção dos dados pessoais no aspecto do consumidor. A gente deveria ter também no aspecto penal. O que nós tivemos aí de grande avanço foi a chamada Lei Carolina Dickmann, que modifica o Código Penal e pune a conduta de quem invade um computador e para se apropriar dos seus dados e para repassar informações. Só que a pena é muito pequena, a pena de 3 meses a 1 ano. Precisaríamos ter leis penais mais graves e mais severas. O governo federal discute um anteprojeto de lei específico, mas o processo não caminha rápido como a tecnologia. A aprovação ou rejeição pode levar anos. Foram coletadas uma série de informações, contribuições de toda a sociedade, daqueles que quiseram contribuir naquele momento. O projeto foi desenvolvido e foi colocado agora novamente numa rodada de debates públicos, de consulta pública online pelo Ministério da Justiça. Ele trata de um ponto que é bastante importante, que está em discussão aqui no Brasil, que é a criação de uma agência específica, reguladora e com poderes de fiscalização para a proteção de dados pessoais. Então a Europa seguiu esse caminho, todos os países da União Europeia eles são obrigados a ter uma agência reguladora que trate da proteção de dados pessoais e esse é um assunto que o país vai ter que enfrentar. Luiz Fernando reforça que a aprovação de uma lei também será importante para a nossa economia. A regulação dessas questões emergentes que são criadas pela tecnologia ou acabam ganhando uma nova dimensão com a tecnologia, elas são muito importantes para como o Brasil vai se desenvolver, que tipos de negócios podem ser feitos, que tipo de empresa vão poder se estabelecer aqui no Brasil e como elas vão poder transacionar com empresas que estão fora do país, por exemplo. Então uma questão fundamental é a Europa tem regras de proteção de dados pessoais e diz que os dados não podem ser armazenados, por exemplo, em países que tenham regras menos rígidas do que aquelas de proteção de dados de lá. O Brasil, ao não ter uma regra de proteção de dados pessoais, fica fora de uma série de oportunidades de desenvolvimento, de inovação, de apropriação de tecnologia. Na sociedade, pessoas como Lília e Elizabeth sonham com mais segurança para navegar. Elas até já frequentam as redes sociais, mas desconfiam de qualquer serviço relacionado a dinheiro. Eu tenho alguns receios para usar a internet, principalmente em relação a banco, que eu acho que não é confiável. Alguém pode pegar minha senha, pegar meus dados do banco. Eu não costumo usar minha identificação. Não faço compra na internet, não uso o acesso a banco,
Tudo isso eu prefiro pessoalmente. Não precisa ter medo da internet, não precisa ter medo de usar os serviços online. O que a gente precisa ter é cuidado e tomar alguns cuidados básicos. Colocar senhas que não sejam simples de serem identificadas por terceiros, como, por exemplo, a data do nosso aniversário, o nome do nosso irmão ou coisa do tipo. E também criar padrões, e aí é uma coisa que não depende do cidadão exclusivamente, mas criar padrões legais, regras éticas, pelas quais as empresas podem saber quais são as regras que tem que obedecer, o que não pode ser feito, o que deve ser feito, para que a gente tenha um ecossistema mais saudável de proteção à privacidade do cidadão.